Estas são as histórias de pronto-socorro que os médicos nunca contam. Precisamos levá-lo para o PS. Às vezes as crianças nascem com problemas cardíacos, mas assim que vi o sangue eu pensei... Eu sei o que está acontecendo. É isso. O braço inteiro dele estava dentro da máquina. Se não tirássemos essa máquina a tempo, ele iria sangrar até morrer. Talvez ele tivesse um tumor no cérebro, talvez um derrame cerebral, uma infecção grave. Oh, aqui está a minha água dourada. Talvez ele fosse louco. Conheça os casos reais de pronto-socorro. Histórias de emergência. Este programa é desaconselhado para pessoas sensíveis. No Hospital Infantil de Phoenix, a médica de pronto-socorro, Beth Schissel, sempre se mantém calma em momentos de crise. Preciso de uma tomografia computadorizada sem contraste e chamo o serviço social. Mas essa característica não veio sem treinamento. Antes de ser médica, ela passou 4 anos difíceis na Academia da Aeronáutica Americana. Tenho colegas que gravaram no anel de formatura. Foi muito difícil. Para quando alguém perguntar, foi difícil mesmo? Eles sempre se lembrarem que no anel está escrito, foi muito difícil. Doutora Schissel, pode passar na radiologia? Disseram que vai ser rápido. Tudo bem. Mas quando pensa no passado, a doutora Beth se orgulha de sua experiência. Quanto mais você se distancia, mais você valoriza o que fez, e o seu desenvolvimento pessoal é um trampolim para a sua vida. Eu me sinto muito à vontade tomando decisões, o que definitivamente aprendi com os militares. E hoje essas qualidades da doutora Beth serão testadas. Estamos aqui com nossa filha, ela está lá dentro. Elizabeth, de 15 anos, filha de Mary Frank Serrano, é uma das pacientes que será operada hoje. Ela está sendo preparada para uma cirurgia de retirada da vesícula. Eu nunca tinha sido operada. Eu nunca tinha ido para um hospital por algo grave, então eu não sabia o que esperar. Enquanto esperavam pela cirurgia de sua filha, os pais de Elizabeth cuidavam do neto, Frankie. É seu filho? É o nosso primeiro neto. Minha filha e meu neto moram comigo e com meu marido. Elizabeth foi mãe muito jovem e ainda não sabia nem trocar o bebê. Tudo que precisava aprender para cuidar da criança, ela aprendeu comigo. Mas a enfermeira que parou para admirar o recém-nascido ficou apreensiva com o que viu. Doutora Schissel? Oi? Venha dar uma olhada nesse bebê, ele parece cianótico. O quê? Cianose é um termo médico para uma mudança de coloração. Ele está um pouco azul, ele pode não estar absorvendo oxigênio suficiente. Mas ele está respirando. Dá para ver que ele está respirando, mas a cor dele está estranha. Ele estava azul, não só a boca, os lábios e a língua, mas o corpo todo. É melhor levá-lo imediatamente para o pronto-socorro e examiná-lo lá. Isso, ele está saudável? O que está falando? Alguma coisa estava acontecendo com a capacidade de oxigenação sanguínea de Frank. Era muito preocupante. Mãe, o que está acontecendo com ele? Não sei, filho. A criança estava engasgada, a via respiratória obstruída. A via respiratória não está obstruída, ele respira bem. A primeira coisa é verificar se as vias respiratórias estão desobstruídas, pois se estiverem, qualquer coisa que fizer não vai adiantar. Precisamos levá-la para o PS. No pronto-socorro, a regra é ir até o final para descobrir o que está acontecendo. Por favor, vamos levá-la para o pronto-socorro. Eu não sabia o que ia acontecer, se ele ainda ia estar lá quando eu voltasse. Eu fiquei com muito medo. E a minha filha? Eu vou com ela e você fica com o Frank. Eu estava indo ser operada e eu não sabia o que ia acontecer com o Frank. Preciso de uma sala desocupada. A sala 2 foi desocupada, mas ainda não está limpa. Então podem limpar agora. Sempre imagino a pior coisa que pode acontecer para estar preparada para tudo. Por favor, pegue oxigênio. Vamos começar o tratamento do bebê. Aplicar oxigênio. Vamos fazer uma coleta e um exame de sangue completo, cheio 7, e uma gasometria arterial. O que ele tem? Não sei ainda, senhora, mas vou examiná-lo e depois te faço algumas perguntas. Estava tentando colocar o estetoscópio em alguma parte do corpo do paciente. As enfermeiras já haviam colocado os equipamentos para acompanhar a frequência e o ritmo cardíaco que aparecia no monitor. Alguma coisa aconteceu com ele? Ele tem alguma dificuldade respiratória? Não, ele está ótimo. Ele está com apetite normal? Ele acorda para comer? Ele come super bem. Ele nunca teve nada, doutora. Ele estava super bem, se mexendo, estava chorando. Tudo o que um bebê normal faz. Tosse? Não. Engasgo? Não. Vomitando com diarreia? Não, ele está ótimo. Eu queria saber o que estava acontecendo. E está pronta? Estou. É difícil, tá mesmo? No campo pessoal ou no profissional, o Dr. Paul Kivela é um competidor nato. Um, Foi. dois... Ai!
Gosto de fazer diagnósticos certos, de apostar em cavalos, de vencer os torneios de golfe. O segundo lugar não é tão bom quanto o primeiro. Mas o Dr. Kivela também sabe que a vitória nem sempre vem facilmente, principalmente quando se trata do diagnóstico de um paciente. Oi, e aí o que mandam? Temos aqui um paciente bem especial. Oi, tudo bem? Psiquiatria. Por que achar isso? Nós o encontramos perambulando pelas docas, falando sozinho, coisa sem sentido e sem documentos. As docas não são o melhor lugar para passear, mesmo durante o dia. Estava passeando como se fosse domingo de manhã. Sorte que encontraram ele. Com certeza. Normalmente, depois do pôr do sol, não acontecem muitas coisas boas nas docas, depois que escurece. Ah, você que é o médico? Sim, sou eu, tudo bem? Sou o Dr. Kivela. Dr. Kivela, David Wilkes, como vai? Ah, e você também, obrigado por ter vindo. Ele estava andando como se fosse uma celebridade, se apresentando para as pessoas. Muito obrigado também, policiais. Ele era uma dessas pessoas que definimos como meio pateta. Eu sou David Wilkes. Apesar disso, ele estava bem vestido, o que não é tão comum. Como está se sentindo? Ah, eu me sinto muito bem. Disseram que você está sem documento. Eu já vi vários casos de pessoas dizerem que são outras pessoas. Ah, eu não sei onde deixei meu RG, eu acho que deixei em casa. Muitas vezes eles falam o verdadeiro nome, mas inventam uma história. E onde fica a sua casa? A minha casa? Onde está meu RG? Ele era um cara bem legal. E um cara legal não deveria estar andando nas docas às 2 da manhã. Eu quero saber o que tem dentro da sua pasta. Muitos dos pacientes psiquiátricos sempre carregam sacolas ou mesmo mochilas. É que eu não posso dizer, é ultra secreto. Aquele paciente carregava uma pasta. Para a segurança de todos, tenho que insistir em saber o que tem dentro dela. Tínhamos que ter certeza de que não tinha nenhuma arma que poderia machucar não só o próprio paciente, mas também os outros e até a equipe médica. Ele não queria abrir a pasta. Aí você começa a ficar preocupado. Muitas vezes, se você começa a desafiar pacientes psiquiátricos, eles podem ficar violentos. Doutora Campen? Pois não? Desculpa, estamos com um caso urgente. Vamos lá. O resgate está trazendo um homem por volta de 20 anos, com trauma grave, pressão abaixo de 8. Doutora Angelique Campen trabalha no pronto-socorro há 10 anos, mas em alguns dias ela conta muito mais com seu instinto do que com sua experiência. Já vamos chamar os ortopedistas. Não dá para aprender tudo na faculdade. Você nunca consegue aprender tudo que precisa na residência, porque tem sempre alguma coisa nova que vai acontecer. Estamos chegando, com licença. Vamos tirar isso de cima dele. Não vai dar, doutora. Eu vi aquela coisa enorme ali em cima do paciente. Ele está em choque. Não acreditava naquilo. Trabalhador de um frigorífico. Enfiou a mão no moedor. Nós tentamos tirar. Era um moedor de carne industrial muito grande. Isso é horrível. Não era um simples trauma nas mãos. Era horripilante. Dentro da máquina havia 31 lâminas afiadas prontas para moer mais de 25 quilos de carne por minuto. Agora, era carne do braço daquele homem. Primeiro fui pelo básico, vias aéreas, respiração e circulação. Qual seu nome? Brett Monroe. Muito bem, Brett. Pelo jeito como falava seu nome, logo vi que estava respirando bem. Só precisava checar a circulação. Qual a pressão sanguínea? 7,5 por 4. Obrigada. A pressão sanguínea dele estava muito baixa. Teria que estar acima de 10, mas estava abaixo de 7. Se abaixasse mais do que isso, ele ficaria inconsciente. Você vai ficar bem. Minha filha. Tudo bem, estamos com você. Eu não quero morrer. Quando os pacientes dizem isso é porque sabem que estão morrendo. Oi. Os policiais de Charleston, na Carolina do Sul, trouxeram um paciente bem estranho para o Dr. Paul Kivela. Nós encontramos perambulando pelas docas, falando sozinho. Ele parece ser inofensivo, mas o que preocupa o Dr. Kivela é a pasta grande que ele se recusa a abrir. Isso aumenta a preocupação. Os pacientes que chegam assim durante a noite normalmente são drogados ou estão envolvidos com algum tipo de crime. Precisávamos saber o que havia naquela pasta. Bom, eu acho que não tem problema se der uma olhadinha. O que é isso? São papéis.
São papéis importantes. São meus papéis. Naquele momento, eu senti um grande alívio. Não havia arma, não havia nada demais. Papéis importantes, doutor. Muito importantes. Esses policiais, os dois são legais. Os dois são ótimos. Tá. Você toma algum remédio? Não, nenhum remédio. Algum tipo de droga? É que drogas não fazem bem pra ninguém. Não fazem bem nenhum pra ninguém. Pode nos dar licença um minuto? É claro, pois não. É importante que um médico de pronto-socorro seja prudente e que não tire conclusões precipitadas. O que o senhor acha? Ele é louco? Andar sozinho pelas docas não faz ele um paciente para psiquiatria. É importante que avaliemos tudo nos pacientes, porque eles podem ter algum problema grave. Ele não é daqui. Disse que é do sul. Não disse de onde. Ele só disse que é uma cidade muito bonita. E por isso ele é louco? Mas há mais detalhes na história de David Wilkes. Ele diz ser o pastor da maior congregação de sua cidade. E ele só foi encontrado nas docas andando sozinho às 2 da manhã. Acha que ele está brincando? Não, ele não estava brincando. Ele foi muito incisivo. Bom, eu acho que vocês já podem ir agora. Nos mantenha informado. Tá, tchau. Talvez ele tivesse um tumor no cérebro, um derrame cerebral, talvez uma infecção grave. Talvez ele fosse louco mesmo. Espero que não se importe, mas tenho que fazer alguns testes com você. É que eu não estudei, sabe? Enfermeira? Todo paciente que responde de imediato, muitas vezes esconde alguma coisa. Bom, se você insiste, eu espero poder ajudar em alguma coisa. Elas começaram a testar os sinais vitais do paciente. Você tem filhos? E ele ficava perguntando para a enfermeira tudo sobre ela e a família. Eu acho que família é muito importante, você não acha? É. Tem namorado? Não. Eu não tenho muito tempo para namorar, sabe? É por causa do meu trabalho. A enfermeira não sabia muito bem o que fazer. Mas eu gostaria muito. Ela não tinha certeza se ele era amigável ou era perigoso. Uma amostra de urina, pode ser? Por favor? Claro, Isso, por aqui. Tá bom. O paciente era muito amigável. Ele ficava se apresentando e cumprimentando a todos. Bom, aqui está a minha água dourada. Tome cuidado, hein? Um pouco atípico para um paciente com problemas psiquiátricos ou paranoia. Fiz uma tomografia no paciente e tudo estava normal. Fiz os exames toxicológicos e todos deram negativo. Não é melhor mandá-lo para a psiquiatria? Dá uma olhada nesse bebê, ele parece cianótico. Por acaso, a enfermeira do pronto-socorro notou que o bebê Frank Serrano não estava absorvendo oxigênio suficiente. Frank! Preciso de uma sala desocupada. Numa questão de segundos, ele passou de visitante para paciente e um dos que corriam mais riscos no hospital. A doutora Beth Schissel tinha que descobrir as causas daqueles sintomas. Leve ao laboratório. Não era um problema de vias respiratórias. Pedi radiografia do tórax, mas ele não estava com problemas para respirar. Não era esse o problema. Lembra de mais alguma coisa? A avó de Frank, Mary Serrano, veio ao hospital acompanhando a filha que fará uma cirurgia de vesícula. A última coisa que ela esperava é que seu neto fosse parar no pronto-socorro. Eu fiquei chocada, porque as duas crianças estavam no hospital ao mesmo tempo. E foi muito difícil aguentar tudo de uma só vez. Ele tem apetite normal? Ele está tomando quase 1 litro de leite por dia. Sei. Eu quase sempre o alimento porque minha filha está na escola. Está bem, então ele mora com você? Mora. Como está a saturação sanguínea? 91. Nenhuma mudança. Mesmo com oxigênio, o quadro não se alterava. A pulsação está ok, tudo está normal, está tudo certo. Mas a cor do bebê, sua cor não mudava e eu não conseguia resolver o problema de oxigenação no sangue de Frank. Algo sério estava acontecendo com a capacidade de oxigenação sanguínea dele. Bipe a radiologia porque ainda preciso daquela radiografia. Tá bem. E eu vou precisar dos resultados do eletro, por favor. A primeira coisa que todos pensamos era que poderia ser uma deficiência congênita no coração, não diagnosticada. Algumas vezes as crianças nascem com um sopro cardíaco e não há o que se possa fazer para elevar a concentração de oxigênio acima de um certo nível. Deixa eu ouvir de novo. Coloquei meu estetoscópio no tórax dele tentando ouvir algum ruído. Dependendo do ruído, poderia identificar se é ou não uma lesão cardíaca. Pode ser o coração dele? Pode ser, é uma possibilidade.
Meu Deus. Não é impossível que uma criança nessa faixa de idade tenha uma deficiência cardíaca não diagnosticada antes. Não ouço nenhum ruído, não ouço nada normal. Nem toda deficiência congênita tem algum tipo de ruído identificável. E não estava ouvindo nada naquela hora. Precisava de uma radiologia do tórax. E o Frank estava muito instável para mandá-lo para a radiologia. Então usei um aparelho portátil ali mesmo. Pronto. Eles ficavam apalpando meu neto e fazendo ele sentar em diversas posições. Ele só tinha 1 mês de idade. Eu vou olhar a radiografia. Isso vai nos dar mais algumas informações. Muito bem. Os pulmões estão bem. Não havia nada de anormal com a radiografia do tórax do Frank. O tamanho estava normal e o formato também. Tudo na radiografia do Frank parecia bem. Está tudo bem com o coração dele? Ainda não terminamos os exames, mas acho que ele não tem nada no coração. Ai, tudo graças bem? a Deus. Não conseguia definir exatamente para dizer é isso. Tem alguém que possa tê-lo alimentado com outra coisa que não a mamadeira? Não. Alguma coisa não encaixava. Faltava uma peça naquele quebra-cabeça. Tinha que descobrir o que estava por trás daquela história e precisava saber o que era para entender o que estava acontecendo. Você notou alguma coisa diferente nesses últimos dias? Não, não notei nada. A doutora Beth Schissel precisa descobrir o que o bebê Frank tem, porque seu organismo não está absorvendo o oxigênio suficiente. Tá tudo Você bem. está bem. Mas não há motivo aparente. Tudo parece normal, boa circulação. A doutora Beth Schissel continua com sua disciplina militar e se mantém concentrada. Os pulmões estão bem. Os exames dos pulmões estavam bons. O exame cardíaco mostrava que Frank não apresentava deficiência, mas ele estava azul. Alguma mudança na saturação sanguínea? Não, nenhuma mudança. Algum exame voltou do laboratório? Não, mas eu vou ver. Eu precisava dos exames. Deixa que eu mesmo vou até lá. Eu achava que a resposta podia vir de lá. Os exames de Frank Serrano já estão prontos? Já temos, sim. Estão aqui, mas há um problema na gasometria. Descobri que, por algum motivo, a gasometria arterial não estava bem. Tudo indicava que havia algo errado. Se eu colher outra amostra, pode examiná-la rapidinho? Sim, claro. Ótimo, obrigada. A única coisa que eu poderia supor é que havia alguma contaminação na amostra avaliada. Pode mandar outra amostra, vou analisar agora. Obrigada. A gasometria arterial poderia me indicar o que realmente estava acontecendo internamente. Vamos lá. Eu iria analisar a gasometria arterial. Tem que fazer isso de novo? Eu preciso dessa informação. Eu mesma acolhi o sangue de Frank para fazer a gasometria arterial. Isso era fundamental porque o diagnóstico se basearia nessa informação. Tá marrom. Assim que eu vi o sangue, eu percebi o que estava acontecendo. É isso. Com certeza. Aquilo definiu o que estava acontecendo com Frank. Vai ficar tudo bem. A minha filha. Brett Monroe, de 25 anos, está com o braço preso em um moedor de carne industrial. Está tudo bem, Eu não estamos quero aqui. morrer. Vamos cuidar de você. A mão dele ainda está presa na máquina, o que torna impossível que a doutora Angelique Campen controle o sangramento. Aquela era uma situação muito complicada. Mesmo que alguém pensasse que era só o braço, ele realmente poderia morrer por causa da perda de sangue. Passe o esfigmomanômetro. O nome do aparelho de pressão é esfigmomanômetro. Colocamos no braço dele e inflamos. Muito bem, agora infle. Até que o sangramento diminuísse. Muito bem, assim está bem. Não podíamos interromper a corrente sanguínea do braço porque não queríamos que nenhum tecido da mão ou do braço gangrenasse. Não dava para saber o quanto ele estava ferido no braço ou na mão porque eles estavam presos na máquina. Infelizmente, dava para ver alguns pedaços de dedos saindo da máquina pela abertura por onde normalmente a carne sai. Doutora Campen? Os ortopedistas e cirurgiões vasculares desceram para a sala de trauma. Temos que estancar o sangue. Doutora Campen, posso falar com a senhora um instante? Não dá para fazer nada até tirar aquela máquina do braço dele. E fazer o quê? Nós temos que amputar. Não dá para saber como está o braço dele ali embaixo. Mas dá para saber que o moedor de carne é cheio de bactéria. Mesmo se o tirarmos dali, ele terá infecções graves. Calma, a doutora Campen está certa. Vamos tentar tirar a máquina do braço dele. Eu volto logo. Se amputarem nesse momento, eles terão que cortar a maior parte do braço. Mas o objetivo é preservar o máximo possível do braço do paciente.
Isso faz uma grande diferença na fase de recuperação e no uso de uma prótese. Nós tentamos salvar o máximo possível. Ele voltou com uma chave de fenda e começou a tentar desmontar a máquina. Eu tô muito mal. Tá tudo bem. O ortopedista conseguiu tirar uns parafusos de alguns lugares, mas era uma peça metálica muito sólida. E não ia dar para desmontar aquilo. Está demorando muito. Querem usar mais chave de fenda? Ou uma serra elétrica? Eu vi que precisávamos de ajuda e virei para a enfermeira. Então ela sugeriu chamar o pessoal da manutenção. Quer que eu chame o pessoal da manutenção? Quero. Isso. Tá. Isso. Vai. Oi, aqui é do pronto-socorro. O pessoal da manutenção, eles entraram discretamente na sala de traumas e estavam assustados por causa do paciente. Eles se comportavam como se estivessem no lugar errado. Oh, meu Deus. Precisamos retirar isso daí. Acha que é possível? E ele ficou olhando por um momento. Sim, acho que podemos tirar. Os homens da manutenção que nunca cuidaram de um paciente no hospital eram as pessoas nas quais eu tinha que confiar. Começamos com a serra. Brett, está pronto? Vamos tirar isso daí. Faça o que for preciso. Eles usaram a serra para cortar a parte externa. E enquanto cortavam com os solavancos, o paciente era jogado para lá e para cá. Ei, para. Vamos tentar outra coisa. Com a serra que estamos usando, seria mais rápido. Precisava evitar que meu paciente se ferisse ainda mais. Não. O que mais vocês têm? Os cortadores de metal. Tudo bem? Tudo bem, Brett? E eu tentava manter o paciente o mais calmo possível. Não falta muito agora. Eu não queria que ele pensasse que não sabíamos como tirar aquilo. Foi realmente uma situação inusitada. Todas aquelas ferramentas pesadas da manutenção nos auxiliando. Estamos chegando perto. Quase lá. Eu estava imaginando como estaria a mão dele lá dentro. Ai, tá doendo muito. Será que ele ia perder seus dedos, perder a mão, ia perder parte do braço? Se o braço de Brett não puder ser salvo, a doutora Campen pode estar arriscando a vida dele sem necessidade. Isso está muito devagar. Ele estava com aquela cara que os pacientes fazem antes que alguma coisa ruim aconteça. E eu estava vendo isso nele. Os resultados, doutor. Depois de diversos exames, o Dr. Paul Kivela não encontra nada clinicamente errado com seu paciente. Mas, obviamente, algo não está certo com o homem que diz ser pastor de uma igreja. Não é melhor mandá-lo para a psiquiatria? Acho uma excelente ideia. Fizemos todos os exames possíveis naquele paciente para descobrir o problema, mas todos deram negativo. Eu preciso que um psiquiatra venha até aqui. A ideia é que todos esses pacientes passem por um psiquiatra o mais rápido possível. Seus exames estão normais. Bom, eu falei que eu estava bem, não falei? Mas será que eu posso falar com você em particular? Claro. Muitos pacientes da psiquiatria aparecem e eles são paranoicos. Você consegue guardar segredo? E todos eles têm segredos. Bom, é que eu não deveria te contar porque é super secreto. Eles ouvem vozes secretas com as quais eles dizem que conversam. Vou interromper um minuto. Você ouve vozes? Eu tô ouvindo a sua nesse momento. E eu perguntei, isso acontece sempre ou só agora? E ele disse... Bom, quando você para de falar, aí eu não escuto mais voz nenhuma. Agora me fale, o que estava fazendo nas docas? Tudo bem. Então chegue bem perto, porque eu não posso correr o risco de que alguém ouça. E ele disse, eu estava tentando falar com alguém da Marinha. O que você estava tentando fazer? Eu queria encontrar alguém da Marinha para comprar um porta-aviões. Eu fiquei pensando, por que ele queria comprar um porta-aviões? Às 2 da manhã? É que eu não tinha marcado hora. Eu achei que seria importante sentar ali e ouvir toda a história. Algumas das coisas que eles falam podem até ser reais. O que você quer fazer? Naquela hora até pensei que pudesse ter algum intuito terrorista. Foi o que passou pela minha cabeça. Você tá confuso? Eu disse alguma coisa que te perturbou?
A doutora Beth Schissel está intrigada desde que a enfermeira notou o tom azulado da pele do bebê Frank Serrano. E a falta de oxigenação do bebê continuava sendo um mistério, até agora. Tá marrom. A pista é a estranha cor marrom do sangue de Frank. Eu já tinha visto aquilo antes, uma vez quando estava na residência. O que é isso? Eu sabia que já tinha visto aquilo, só estava tentando lembrar quando. Na verdade, é uma disfunção sanguínea muito rara, metemoglobinemia. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo na minha vida. Metemoglobinemia é uma disfunção que afeta as moléculas de hemoglobina dentro das células vermelhas do sangue, as mesmas células que carregam o oxigênio para todo o corpo. Ele precisa de sangue, eu tenho o mesmo tipo. Se eu estiver certo, ele não vai precisar de uma transfusão. Agora eu vou levar isso para o laboratório para que tenhamos certeza. Eu volto já. E os exames laboratoriais ainda não revelaram nada conclusivo. A doutora Schissel espera que essa amostra confirme o seu diagnóstico. Se os resultados não revelavam nada conclusivo, é porque alguma coisa não estava certa. Pode refazer esse exame, por favor? Eu queria ver o que os números mostravam. Eu estava monitorando as funções de Frank, a capacidade de oxigenação de seu corpo, e ele tinha um tipo de hemoglobina incapaz de transportar oxigênio. É isso. Na maioria das vezes, todos nós temos menos de 2%. E naquele momento, Frank tinha um nível de metemoglobina em 49%. Muito obrigada, pessoal. Tá, de nada. Quase metade das células vermelhas de Frank não tinha a capacidade de transportar oxigênio para os tecidos. Frank precisava ser tratado rapidamente para reverter o processo. Eu estava certa. Andréia, ligue para o Dr. Telles na UTI pediátrica e diga que precisamos de uma vaga para o Frank. Ele vai ficar bem? Vamos fazer tudo o que for possível para cuidar dele, certo? Níveis acima de 50% causam perda de sensibilidade e letargia. Níveis acima de 70% podem até levar o paciente à morte. Foi péssimo. Um sentimento horrível. Aqui dentro. Alguém pode ligar para o meu marido? Claro, eu faço isso. Obrigada. Em outra ala do hospital, a mãe de Frank, Elizabeth Serrano, se recupera de uma cirurgia. A primeira coisa que lhe vem à cabeça é o filho. Oi, querida. Como tá o Frank? Ele tá bem? Está. Estão cuidando dele. Uma criança tão pequena como ele não devia ter que passar por tudo isso. Onde está o Dr. Telles? Ele já tá vindo. Certo. Quando um bebê está em estado crítico, o pediatra da UTI, David Telles, é acionado. A conversa inicial pelo telefone era que tinha um bebê que estava azul e que precisavam de mim. O que ele tem? Bem, é um bebê de 1 mês com metemoglobinemia em quase 50%. Quando alguém tem falta de oxigênio, as funções acabam se tornando anormais. E se isso não for tratado rapidamente, pode até causar problemas cerebrais. Saturação de O2? 91%. Muito bem. Hazel, por favor, pegue o azul de metileno na farmácia, por favor. O bebê já estava ficando sem forças. Ele estava sem capacidade de reação. E eu imaginei que ele não tinha muita chance. A senhora é mãe? Avó. Há um antídoto para isso. E eu quero aplicá-lo via intravenosa no seu neto. Nós devemos notar um resultado positivo entre 10 ou 15 minutos. A senhora me autoriza? Claro, com certeza. Eu acreditei no que ele disse. Ele estava confiante na decisão que tinha tomado. Nós aplicamos no bebê um medicamento que entra na corrente sanguínea e que faz com que a hemoglobina retorne ao estado normal, para que volte a levar novamente o sangue para todos os tecidos. E isso tem essa cor azul mesmo? Tem. Eu sei que é uma cor estranha, mas esse medicamento azul vai fazer com que o Frank fique rosado de novo. Preciso descobrir agora como isso aconteceu com ele. Nós sabíamos que havia tratamento. Eu precisava descobrir por que um bebê tinha um nível de metemoglobina tão alto. Porque nós não sabíamos o que poderia acontecer no futuro se não descobríssemos qual era a causa daquele problema. Doutora Angelique Campen espera que sua decisão de tentar salvar o braço do paciente não custe a vida dele.
A situação de Brett Monroe, de 25 anos, é crítica depois que seu braço ficou preso num moedor de carne industrial. Com cuidado. Quando eles começaram a soltar a máquina, foi como se estivessem abrindo uma barragem e tivemos ainda mais sangramento. A pressão sanguínea baixou novamente para 6. Coloque mais uma bolsa de sangue. Vamos aumentar a pressão. Rápido. Temos que fazer o possível para tirar esse negócio. Estou fazendo o que eu posso. Quanto mais rápido eles tiravam, mais rápido eles tinham que trabalhar, porque o paciente sangrava muito. Por favor, prepare o centro cirúrgico. Conseguimos. Calma, tudo bem, tudo bem. Calma. Quando eu dei uma olhada por baixo, aí sim, consegui realmente ver o que tinha acontecido. O que eu pude ver era que os dedos dele estavam realmente esmagados. Eles estavam completamente virados e que tinham sido moídos. Então eu percebi que não poderia salvá-los. Vou arrumar isso. Ele tinha que ir para o centro cirúrgico. Doutora Campen, vamos fazer tudo para salvar o braço dele. Eu sei. Avisaremos quando terminarmos. Obrigada. Os cirurgiões tiveram que tomar a decisão de quanto poderia ser recuperado. Isso não é bom. Os vasos estão dilacerados. Eu nem consigo achar os nervos. Os ossos dos dedos estão estilhaçados. Nossa. Acho que podemos salvar tudo do punho para cima, mas... eu sei. Ele vai perder a mão. Eles tiveram que amputar a mão do rapaz. Porque se deixar qualquer tecido não saudável no braço dele, isso poderia provocar uma infecção terrível que poderia matá-lo durante a recuperação. Mesmo tendo perdido a mão, ele estava salvo. Então eu fui vê-lo. E eu estava um pouco nervosa. Oi? Eu estava preocupada que ele estivesse muito deprimido e perturbado com a situação. Amor, essa é a médica que eu disse que me atendeu no PS. O Brett estava me dizendo que foi por pouco. Obrigada. Imagine. E quem é essa menina linda? Essa é minha filha, Emma. Oi, Emma. Oi. Como está indo? Sabe como é? Não é meu melhor dia, mas eu pensei que ia morrer. Ele percebeu quão perto esteve da morte. E ele estava feliz por estar vivo. Muito obrigada. De nada, tá tudo bem. Quando se recuperar, Brett usará uma prótese. Com fisioterapia, as perspectivas são boas. Emma, cuida bem do papai, tá bom? Tá bom. Você é linda. Tchau. Eu me senti muito satisfeita depois de encarar uma situação que nunca tinha visto antes e descobrir o que fazer para salvar a vida dele. E é isso que eu faço no pronto-socorro todos os dias. Eu descubro o que fazer quando não sei o que fazer. Eu sei como achar a resposta. Eu adoro o meu trabalho. O Dr. David Telles e a doutora Beth Schissel esperam que a medicação que eles deram ao bebê Frank Serrano melhore o nível de oxigênio no sangue dele. O organismo necessita de oxigênio para desenvolver todas as funções corporais. Se ele não melhorasse, poderia sofrer perda ou morte celular. A methemoglobina caiu 8 pontos, mas ainda está alta, por volta de 40%. Talvez a gente não tenha esperado tempo suficiente para o azulmetileno fazer efeito. Eu quero um exame em 15 minutos. Mas mesmo que o tratamento funcione, será apenas uma solução temporária. O que eu quero descobrir agora é como isso aconteceu com ele. Eu queria ter certeza de que não se repetiria. A senhora me acompanha até ali fora? E eu tive que fazer as perguntas certas e tive que pensar em todas as possibilidades que pudessem ter causado aquilo. Nós precisamos lhe fazer algumas perguntas. Normalmente a gente faz isso com os pais, mas nessa situação... Bom, a mãe é minha filha e ela tem só 15 anos, então eu é que fico com o bebê a maior parte do tempo. Elizabeth, a mãe do bebê, está no mesmo hospital se recuperando de uma cirurgia. Ela conta com Mary, sua mãe, para cuidar de Frankie. Alguém na sua família já teve problema de cianose? Não. Eu perguntei sobre o histórico familiar, se alguém mais na família tinha problemas com cianose. E pelo lado da família do pai? Não que eu saiba.
Agora sabemos que ele não estava azul no nascimento. Isso faz da genética uma possibilidade quase desprezível. Não era uma falha genética nas enzimas, senão Frank teria nascido cinza. E sua filha não deu nada a ele, mas nada mesmo? Eu saberia se tivesse. Nenhuma comida diferente? Não, eu só dou mamadeira porque eu sei que ele é muito novo para comer comida, então não dou. Alimentos como beterraba, cenoura, vagem e até espinafre podem conter substâncias que podem levar à formação de metemoglobinas introduzidas muito cedo na dieta de crianças. E como prepara a mamadeira? Só com água. Água mineral? Bom, nós preparamos com água mineral, mas a água acabou e eu usei água da torneira. E vocês têm algum sistema de filtros na casa de vocês? Não, nós temos um poço perto de casa. E onde vocês moram, senhora Serrano? Avondale. A região em que eles moravam era uma região rural. Senhora Serrano, eu acho que descobrimos o que aconteceu. E naquele momento eu descobri o que estava causando o problema do Frank. Eu queria marcar uma reunião. Que tipo de reunião estava tentando marcar? O paciente do Dr. Paul Kivela, David Wilkes, havia dito diversas coisas estranhas. Eu queria encontrar alguém da Marinha para comprar um porta-aviões. Você tá confuso? Eu disse alguma coisa que perturbou você? Não, é que eu estou um pouco confuso mesmo. Ah, tá. Veja bem. Ele queria um porta-aviões. Achou que a Marinha não estava usando mais e ele queria um para ele. David queria o porta-aviões para construir um complexo flutuante de apartamentos para os moradores carentes da cidade dele. Pode ser um daqueles navios bem grandes. Eu não sabia mais o que pensar. Aquilo era muito estranho. E até hoje, toda a história que ele contou é muito esquisita para mim. A gente vai demorar muito aqui? David, eu quero que você fale com um psiquiatra nosso. Entendi. Você tá pensando que eu sou louco, né? Pessoas com problemas psiquiátricos normalmente não admitem. Eu acho que você tem que dar uma olhada numa coisa antes. E com certeza aquele paciente não era uma exceção. Não, não precisa. Não, eu faço questão. Então ele abriu a pasta e disse: isso é super secreto, mas vai provar que eu não sou louco. Olha, tá tudo aí. O porta-aviões, as medidas, a reforma, tá tudinho aí. E ele mostrou um livro imenso com ilustrações, explicando como converter um porta-aviões. Eu tinha o melhor paciente de psiquiatria da noite. Nossa, David, você fez tudo isso? Eu fiz. Eu nunca tinha visto um paciente de psiquiatria tão bem organizado, mas sabe como é? No pronto-socorro tudo é possível. Eu volto já. Eu estava convencido que ele era meio maluco, mas era um maluco muito organizado. Oi, Paul. Tem paciente para mim? Tenho sim. E você vai adorá-lo. E ela foi examinar o paciente. Oi, Paul. Tá pronto para ouvir? Então, sabe aquela cidade? Aquela que ele não quis dizer o nome? Essa mesma. Bom, ele deixou escapar o nome e nós fizemos uma pequena pesquisa. E no final das contas, David Wilkes realmente era o pastor de uma grande congregação na Flórida e estava desaparecido por 3 dias. Tá brincando comigo? Havia uma preocupação de que ele tivesse sido sequestrado. Então foi realmente um alívio para as pessoas descobrirem que ele tinha sido encontrado. O que a gente sabe é o seguinte, ele é maníaco depressivo e... Ele era maníaco depressivo. E frequentemente esquecia de tomar a medicação. Espero que não tenha ficado chateado comigo. Ah, não, de maneira nenhuma. Pedi desculpas pelas coisas que eu fiz passar. Aliás, você fez um excelente trabalho, meu jovem. Fez, sim. Eu te agradeço muito. Nos cumprimentamos e eu desejei boa sorte na sua empreitada. E ele me desejou o mesmo. Ah, com certeza. Não sei dizer ao certo se ele era louco ou um homem à frente do seu tempo. Dr. Kivela, Mary Higgins, a prefeita da cidade. Mary, como é que você tá? Aparentemente, ele era muito querido na cidade. As pessoas eram muito gratas por tudo que ele havia feito. E então, vamos? Eles me trataram muito bem. Você muito tinha que ver. Talvez algum dia nós vejamos aquele porta-aviões. Admito que talvez ele tenha tido uma ideia genial. Agora é só ele tirar do papel. Não esquece da minha água dourada, hein? Eu tô de olho. Me diga uma coisa. Como prepara a mamadeira? Bom, nós preparamos com água mineral, mas a água acabou e eu usei água da torneira. A doutora Schissel e o Dr. Tellis acham que descobriram o que está causando a falta de oxigenação em Frankie. E onde vocês moram, senhora Serrano? Avondale.
É uma região com muitas plantações, não é verdade? Sim, tem bastante. Nas comunidades rurais, há muitas plantações e é bastante comum o uso de fertilizantes à base de nitrato, que é jogado no solo. E eles tinham água de poço, então chegamos à conclusão que a água do poço podia ser a fonte da cianose do bebezinho. David, acho que sabemos qual é o problema. Sem dúvida, era envenenamento por nitrato. Tem alguma mamadeira do Frank com a senhora agora? Tem. Está na outra Ótimo. sala. O nitrato dos fertilizantes se infiltrou no solo de onde a água do poço era retirada. Eu não sabia, nós bebemos dessa água, minha família inteira. Claro que não Nossos sabia. vizinhos. Eu Olha dava só isso aqui. pra ele. Minha família toda bebeu dessa água. Eu nunca imaginei que ele teria algum problema se bebesse também. Eu estava indignada. Eu que dei aquela água pra ele. Foi escolha minha usar aquela água. Por que não fez mal pra gente? Bom, o problema é que o sistema enzimático do Frank é muito imaturo. Nós não ingerimos tanta quantidade de água para o tamanho do nosso corpo quanto um bebê. Aquele bebezinho estava bebendo várias mamadeiras todos os dias, dia e noite. Eu quero que ele passe a noite no hospital para testarmos novamente os níveis de hemoglobina. Não podemos ter certeza de nada até que vejamos como ele estará amanhã. Desculpe. Desculpe, Frank. Se o caso fosse realmente relacionado à ingestão de nitratos, desde que ele não estivesse ingerindo mais e corrigíssemos a hemoglobina para os níveis normais novamente, ele ficaria bem. Na manhã seguinte, a mãe de Frank, Elizabeth, estava pronta para receber alta depois da cirurgia de vesícula. Foi a primeira vez que ela pôde ver o filho. Tá tudo bem. Eu estava tentando me acalmar, porque ver o Frank daquele jeito foi muito difícil. Tá tudo bem, Frank. Tá tudo bem. Nós estamos aqui. Ai, meu amor. Boas notícias. Os níveis de hemoglobina do Frank estão normais. Que Graças a Deus. Então ele tá bem? Tá sim, acredito que ficará bem, mamãe. O nível de hemoglobina tinha diminuído de 49% para 2,8%. Tínhamos resolvido o problema. Doutora Schissel? Na minha opinião, ele está ótimo. Tão bem que já pode ir pra casa. Ótimo. Resolvemos tudo. Hazel, alta, por favor. Contanto que a mãe não usasse mais a água do poço para fazer a mamadeira do bebê, ele ficaria bem. Posso segurar ele um pouquinho? Então tava tudo bem e ele podia ir pra casa. Prontinho, de volta pra mamãe. Eu tava muito aliviada. Eu não conseguia parar de pensar que eu quase perdi meu filho. Foi ótimo, porque tudo voltou ao normal e ele estava bem. Foi ótimo ver que as duas crianças estavam saudáveis de novo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Não tenho como agradecer a ajuda deles. Tchau. Obrigada. Até mais. Eu acho que foi muita sorte do Frank e de sua família terem sido atendidos aqui no nosso hospital. Todas as pessoas que trabalham nesse hospital estão empenhadas em cuidar de crianças e da família delas. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Um ano depois, Frank é um menino feliz e saudável. Ele tá ótimo agora. Ele tá bem de saúde e crescendo. E ele tá cada vez maior. Ele é tudo pra mim.